vou falar para vocês sobre o que é a mágoa, como ela se constitui, quais são os riscos que uma pessoa magoada corre, como que o problema é afetado por essa mágoa e também como se livrar da mágoa, que é o nosso título, né? Que vai ser a nossa cerejinha do bolo. Boa noite, pessoal! Tá começando agora a live 5 passos para se livrar da mágoa. As mágoas nada mais são do que lembranças que ainda machucam, lembranças que causam dor, sofrimento, que fazem com que a gente sofra cada vez que pensa naquilo que nos magoou. Eu digo que a mágoa, ela é como se fosse uma correntinha de espinhos, que quando uma pessoa toca, puxa aquele assunto, o nosso coração dói mais. Então tem pessoas, por exemplo, que foram traídas, então cada vez que ela ouve alguma questão referente ao que causou dor, ela sente dor de novo, como se aquilo tivesse acontecendo mais uma vez. O que são os sintomas da mágoa, então? Quando uma pessoa fala algo que me magoa, é como se tocasse um alarme na minha cabeça. Automaticamente eu já fico focada naquilo e eu começo a sentir algumas sensações físicas. E vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas sentem o estômago embrulhar, outras sentem o rosto ficar quente. É muito parecido com a raiva, porque às vezes a mágoa e a raiva andam juntas. Algumas pessoas perdem o apetite, outras pessoas precisam muito comer para conseguir lidar com a mágoa. Mas quais são os erros que a pessoa magoada comete e que impedem que ela consiga lidar com a mágoa, que impedem que ela supere a mágoa? O primeiro erro que a pessoa que está magoada comete é não conseguir se responsabilizar pelo que ela está sentindo. A pessoa magoada, ela sempre vai botar a culpa no outro. Ele me magoou, ele me machucou, ele fez isso comigo. E cada vez que eu boto a culpa no outro, eu tô ignorando a minha responsabilidade de lidar com o meu sentimento e também de perdoar aquela pessoa. E perdoar aquela pessoa não significa amá-la, estar perto dela novamente. Perdoar aquela pessoa significa livrá-la da culpa, entendeu? Por exemplo, o que é um perdão judiciário, digamos assim? A pessoa vai lá, comete um crime e ela é perdoada do crime, ou seja, ela não vai precisar cumprir a pena por causa daquele crime que ela cometeu. Quando tu perdoa uma pessoa, tu está dizendo pra ela: eu não vou mais te responsabilizar, eu não vou mais te culpar, eu não quero que tu pague por esse crime. Então agora você está livre, né, das punições que eu poderia te aplicar. Por isso que tem gente que fala que perdoa e é mentira. Por que é mentira? A pessoa fala que perdoou, mas continua jogando na cara da outra pessoa os erros que ela cometeu. E se tu tá jogando na cara da pessoa os erros que ela cometeu, tu tá tentando punir ela por aquilo que ela errou. Então tu não perdoou de verdade, tu só verbalizou isso. Quando tu perdoa, tu simplesmente não fala mais no assunto, esquece o assunto. É claro que tu pode se proteger para que tu não seja magoado de novo. Outra coisa que acontece, que é um erro também das pessoas que ficam magoadas, é a falta de empatia. Por que acontece a falta de empatia? A pessoa que tá magoada, ela se sente muito injustiçada. Ela pensa: poxa, por que ele fez isso comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa pra ele, ou eu não merecia isso. A pessoa magoada, ela se sente injustiçada. Então, ela sempre vai se ver como a vítima. E ela não vai parar pra pensar no que fez com que o outro tomasse aquela decisão que machucou ela. E pode ser por vários motivos. Eu não tô dizendo que isso vai justificar a decisão, mas a gente precisa olhar o que motivou o outro a tomar aquela decisão. Vocês percebem que a forma como as coisas acontecem influenciam.
Se uma pessoa te machucou porque quis te machucar, então você realmente vai precisar tomar uma decisão mais assertiva em relação a isso. Você não vai ficar se aproximando daquela pessoa. Mas nem todo mundo que machuca a gente quer machucar a gente. Quando a flecha é lançada contra ti, quando a bala toca no teu peito, tu não se importa de onde veio, tu só se importa que tu tá sentindo dor. Mas em algum momento tu vai ter que parar pra pensar quem atirou, por que atirou, como foi que isso aconteceu. E quando tu conseguir virar essa chave, aí sim tu vai dar o próximo passo para tentar perdoar essa pessoa. Só que tem gente que fica anos, literalmente, nessa fase de se sentir a vítima e de não parar para pensar no que aconteceu ao redor dela naquele momento. Por que a gente se magoou com umas pessoas e com outras não? O primeiro ponto é que eu vou me magoar com umas pessoas porque essas pessoas têm espaço no meu coração. Isso significa que eu me permiti ser vulnerável para elas. Se uma pessoa estranha passa na rua, pecha em mim e me xinga, eu vou ficar irritada na hora, mas eu não vou ficar magoada com essa pessoa. Agora, se uma pessoa que eu gosto pecha em mim, me empurra, me xinga, eu vou ficar muito magoada. Por quê? Porque quando eu me relaciono com alguém, eu me torno vulnerável para aquela pessoa. O detalhe é, até que ponto eu vou me permitir ser vulnerável? Será que todos os ataques dessa pessoa eu tenho que receber porque eu a amo? Será que eu preciso me preocupar com cada palavra que ela fala porque eu a amo? Será que eu preciso pegar tudo pra mim e carregar nas costas como se fosse um fardo porque eu amo essa pessoa? Então, o quanto eu me permito ser vulnerável a alguém importa. E às vezes a gente tem que acordar e entender que nem o teu marido, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem os teus pais devem ter tanto poder na tua vida. Tanto poder a respeito do que te faz sentir alegria, do que te faz sentir tristeza. Ninguém tem o poder de tirar a tua paz, a menos que tu dê poder a essa pessoa. Se um comentário, às vezes até um olhar mais frio faz com que vocês se magoem, prestem atenção nisso e tentem entender por que isso acontece, por que vocês se tornaram pessoas tão vulneráveis nesse momento. Imagine que aqui fica a minha mente, certo? A minha mente tem um espaço limitado. Então vai entrar nela algumas pessoas e outras vão sair. Algumas emoções, alguns sentimentos entram e outros saem. Se eu estou dando muito poder para uma pessoa, é porque o espaço que ela está ocupando na minha mente é muito grande. Então eu preciso ocupar esse espaço com outras informações para que essa pessoa vá sendo expulsa, entre aspas, da minha mente. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem autoestima baixa e me sinto feia, o que vai acontecer? Se o meu marido falar, nossa, que bonita é a fulana, e não me elogiar, se o meu marido falar que eu tô feia, que eu tô ridícula, que sei lá, que a minha pele, que eu tô ficando velha, tudo vai fazer com que eu murche. Só que por que eu murchei? Porque eu dei muita abertura para que ele entrasse. Muita abertura para que essas ideias e informações que são dele, não minha, entrassem na minha cabeça, entrassem na minha mente. Eu preciso colocar outras informações na minha mente que façam com que essas vão perdendo a força, né? Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pensar no quanto eu sou amada pela minha família. Eu posso pensar que sim, eu sou uma mulher bonita. Eu posso lembrar dos elogios que eu já ganhei. Eu posso, daqui a pouco, até ir no cabeleireiro fazer o cabelo para me sentir melhor. Então, eu vou colocando informações que vão empurrando aquela informação ruim para longe da minha mente, tá? Sempre pensem na mente de vocês como um lugar limitado. Não pode entrar tudo.
Então vocês têm que escolher o que vai entrar. E tu escolhe o que vai entrar de acordo com o tempo que tu se dedica a isso. Então, se tu passa o dia inteiro ouvindo desaforo, xingamentos, é óbvio que a tua mente vai estar cheia disso. Agora, se tu consegue sair, dar uma caminhada, se tu consegue conversar com uma amiga, ler um livro, tu vai colocando coisas na tua mente e essas coisas vão abrindo o teu leque. A mágoa faz com que eu crie um escudo emocional. Mas não é aquele escudo bom que eu falei antes. Não é um escudo que me protege de fato. O escudo que a mágoa cria, eu acho que eu poderia relacionar mais com uma bolha, porque ele protege a mágoa. O que acontece? Todos os problemas que vocês têm estão ali dentro. E qualquer ação que ele faça, tu vai se fechar. Por quê? Eu sempre vou esperar que a outra pessoa me machuque. Eu sempre vou esperar que outra pessoa me xingue, me humilhe, me agrida de alguma forma. Então eu me fecho. Só que eu não me fecho para me proteger. Na verdade, o que acontece é o contrário. Eu fico remoendo aquela mágoa em mim e não trato dela. Existe diferença. Uma coisa é eu acrescentar coisas novas na minha mente para conseguir maximizar as coisas boas e diminuir as ruins. E outra coisa é eu fechar a porta com toda a sujeira que existe no meu coração e deixar aquela sujeira ali. Quando uma pessoa tá magoada e ela não passou pelo processo de empatia, de perdão, ela tranca a porta, só que a sujeira tá ali dentro ainda, ela não saiu. Então, o que acontece? Eu já atendi muitos casais em que uma pessoa tá tão magoada que por mais que a outra se esforce, por mais que a outra mude, por mais que a outra tente, essa pessoa magoada não consegue se desprender da mágoa dela. Ela não consegue se abrir para receber o outro, porque ela pensa que cada vez que ela se abrir, o outro vai entrar e machucar ela de novo. Então ela criou uma bolha de mágoa, de remorso, de frustração, e ela não consegue se livrar disso. A pessoa magoada, quando ela tem um momento bom, ela tá passando aquele momento bom pensando que depois vai vir um momento ruim. Então ela tá sempre pronta para atacar de novo. Esse é mais um sinal da mágoa. A gente está sempre esperando que o ruim aconteça de novo. Sempre esperando. A gente não consegue superar aquilo. A gente sempre espera que venha. É como o mar, que vem uma onda e depois vem outra onda. E depois vem outra. A gente está sempre esperando a próxima onda. A próxima dor, o próximo xingamento, a próxima frustração. A pessoa que é magoada também, que já começou a ficar amarga, ela pode começar a se vingar de pouquinho a pouquinho. Ela pode começar a xingar outra pessoa mais vezes, ou fazer menos coisas pelo outro. Tem gente que ficam magoadas e elas se tornam mais ciumentas. Mas elas não se tornam mais ciumentas porque elas têm ciúme. Elas se tornam ciumentas porque elas querem atacar aquele homem ou aquela outra mulher que tá fazendo com que elas se magoem. Né? É aquela história assim, ó. Se eu não posso sair à noite, tu também não pode. Se eu não posso fazer isso, tu também não pode. Aí ela lembra que 2 anos atrás ele brigou com ela porque ela saiu com uma amiga. Então agora ela vai brigar com ele cada vez que ele sair com um amigo dele também. E a pessoa entende que se ele me magoou, eu tenho o direito de me vingar quantas vezes eu quiser, porque foi ele que causou esse sentimento em mim. Então se ele causou o sentimento em mim, ele vai ter que aguentar. Mas por que tu vai ficar remoendo, se vingando o tempo inteiro? Não é isso que vai aliviar teu coração. Não é isso que vai fazer com que tu tenha um bom relacionamento. E a gente chama isso de pensamento de ruminação. O que é ruminação? Vocês sabem, a vaca rumina, ela come, a engole, depois volta, aquela comida que ela mastigou, ela mastiga de novo, depois volta, ela mastiga de novo, ela fica ruminando. E a mágoa, ela tem esse efeito de ruminação, ou seja, ruminação mental, né? Eu lembro, aí eu esqueço, aí eu lembro de novo, daí eu esqueço, daí eu lembro. Então eu fico
é quase como uma obsessão, né? Só que em um nível mais leve que uma obsessão, mas também não deixa de ser. Então isso faz muito mal pra pessoa, faz muito mal, porque ela vai ficar o tempo inteiro ansiosa. Ela pode ter dois comportamentos e talvez os dois ao mesmo tempo ou separados. Ou ela vai ficar sempre ansiosa porque ela sempre vai achar que ela vai brigar. E daí ela já vai chegar em casa do trabalho estressada. Quando tiver que sair, ela nem vai ter vontade porque ela sabe que o parceiro ou a parceira vai arrumar uma desculpa pra brigar na volta. Então vai ser cansativo. Ou ela vai ficar num estado deprimido. Do tipo, não adianta fazer nada. Eu vou ficar magoado igual, ele vai fazer alguma coisa que vai me magoar, então só vou seguir assim e azar, né? Que seja. Isso também é ruim, porque a pessoa que faz isso, ela não tá mais se esforçando, ela desistiu. O fato dela estar presente no relacionamento não significa que ela ainda tá lutando por ele. O fato dela estar aguentando um relacionamento não significa que ela está tentando, de fato, melhorar o que está acontecendo ali. Existem dois casos agora pra gente lidar com mágoas, tá? O primeiro caso é a pessoa que te magoou o tempo inteiro. Aquela pessoa tá sempre te magoando, sempre. Tu faz uma coisa, ela vai lá e te magoa. Passa uma semana, um mês, ela vai lá e te magoa de novo. E ela sabe que ela tá te magoando. É a pessoa que te magoa porque ela quer te magoar. Não é a pessoa que te magoa sem perceber e quando percebe se arrepende. Não. Essa pessoa, ela quer te magoar, ela quer te atacar. Então, isso acontece em casamento, isso acontece às vezes até com pai e mãe. Depende muito. Isso não significa que exista falta de amor, mas é uma visão errada do que é o amor. Como é que eu lido com isso? Nesse momento, se eu estou sendo magoada por uma pessoa que quer me magoar, eu tenho que ser muito determinada, muito direta em colocar um limite. Não tem outro jeito. Ou eu coloco um limite, ou eu vou ficar sendo magoada. E se eu não colocar um limite, ou eu vou virar um capacho daquela pessoa e eu vou ficar sempre aceitando o que vem de agressão, ou eu vou estourar, ir embora e não querer mais falar com ela por sei lá quanto tempo. O que também não é legal. E tem pessoas que realmente não vão mudar. Tem pessoas que simplesmente não valem a pena ter por perto. E daí você vai ter que ser maduro o suficiente pra aceitar isso e se afastar dessa pessoa. Tu só pode mudar a ti mesmo. Tu nunca vai poder mudar outra pessoa. Ok? Isso não cabe a ti. A gente educa os nossos filhos. A gente não educa marido, a gente não educa esposa, a gente não educa pai, mãe, colega de trabalho. Então, prestem atenção nisso. O teu poder é o que tu pode fazer contigo próprio. Não é o que tu pode fazer com outra pessoa, porque tu não pode fazer nada com outra pessoa. E o segundo caso é a pessoa que te magoou uma vez, ou duas, ou três, mas esporadicamente, e ela não quis te magoar, ela te magoou sem querer. Não é a pessoa que planejou isso, que quis te atacar. Às vezes a pessoa estava muito empolgada falando alguma coisa e soltou lá algo que te machucou. Ou às vezes ela estava falando de um assunto com a família, e era um assunto sensível a ti, ela não percebeu que tu estava ali e tu ouviu e aquilo te afetou. E às vezes no calor do momento, no meio de uma briga muito intensa, a pessoa também vai falar coisas que ela não quer falar e ela vai se arrepender e ela vai entender que ela não deve fazer isso e ela vai parar. Então esse é o tipo de mágoa que muita gente também guarda. Qual que é o problema? Nem todo mundo que me magoou quer me magoar. Na verdade, um casal que se ama, que tá no início de um relacionamento, eles não querem magoar um ao outro. Quem é que inicia um namoro pensando, eu vou magoar essa aqui pra caramba. Nossa, eu não vejo a hora de magoar esse cara. Ninguém faz isso. Porque não é isso que tu quer. Tu tá no relacionamento pra ser feliz. E quando tu magoa uma vez, tu magoa sem querer. Quando tu magoa a segunda, tu magoa sem querer. E a gente precisa ir perdoando. Se a gente
ruminar a primeira mágoa, a segunda mágoa, as próximas vão ser propositais, porque vai virar uma guerra emocional o relacionamento. E não é porque eu me senti magoada que a pessoa teve a intenção de me magoar. Percebam que tem diferença. Uma coisa é eu me sentir magoada, outra coisa é a pessoa querer me magoar. Se uma pessoa que não gosta de mim joga uma palavra assim, que ela pra me afetar, e eu não me importo com essa pessoa, ela quis me magoar, mas eu não me magoei. É diferente. Uma coisa é o que o outro faz, uma coisa é o que eu sinto e o que eu sou e o que eu penso. São coisas diferentes. Se eu me sentir magoada, isso tem a ver comigo. Entendeu? Se o meu marido fala algo pra mim que me machucou, isso tem a ver comigo. Se ele quis me magoar, tem a ver com ele. Agora, ele também pode falar uma coisa sem querer me magoar e eu ficar magoada. E daí isso tem a ver comigo. Então, tentem entender que é diferente. Quando a gente tem um relacionamento emocional, romântico, a gente acaba se emaranhando muito na outra pessoa emocionalmente. É como se o relacionamento e eu e o outro fôssemos uma coisa só. Só que não é. Qual que é a responsabilidade da outra pessoa quando ela te magoa? A responsabilidade do outro é reconhecer que ele te magoou e não fazer isso de novo. Essa é a responsabilidade do outro. Se tu falar pra ele que ele te magoou, porque às vezes tem gente que nem fala. Às vezes o meu marido pode me magoar e eu fico anos remoendo aquela mágoa sem nem falar pra ele que eu fiquei magoada. Então também não dá. A gente precisa comunicar aquilo que tá afetando a gente. Então, se o outro me magoou e eu comuniquei a ele e ele entendeu o que aconteceu, a responsabilidade dele é pedir perdão e não me magoar de novo. E qual é a minha responsabilidade? Independente do motivo, independente da intenção do outro, se ele quis me magoar ou se ele não quis me magoar, a minha responsabilidade é superar isso. E daí eu preciso aprender a perdoar, eu preciso entender por que aquilo me machucou tanto. Por exemplo, uma mulher pode se ofender muito se alguém falar que ela tem um nariz grande. Mas se alguém falar que ela tem orelha grande, ela não vai dar bola. Por quê? Porque a insegurança dela tá no nariz, não tá na orelha. Então eu só vou ficar magoada com a minha insegurança. Se a minha insegurança é física, eu vou ficar magoada se alguém me achar feia. Se a minha insegurança é em relação à minha inteligência, eu vou ficar magoada se alguém me chamar de burra. Então tudo vai depender da minha insegurança. Por isso que estar magoado tem a ver contigo. Se o outro sabe da tua insegurança e insiste em te magoar, aí você vai ter que colocar um ponto final nisso. Um limite ou se afastar. 5 passos pra se livrar da mágoa. Como é que eu faço? Eu tô magoada, eu tô triste, eu não tô conseguindo lidar com isso, meu coração tá doendo. Cada vez que eu lembro do que aconteceu, eu sofro. Pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Vamos lá. É muito difícil perdoar. É muito difícil se livrar da mágoa, realmente. Mas não é impossível. E quando a gente tem uma coisa difícil pra fazer, a gente começa pelo passo mais fácil, entendeu? Eu lembro que quando eu fazia as provas do Enem, na época, bem antes, né? Antes de fazer faculdade e tudo mais, eu fazia as provas do Enem, até as provas da escola, e eu lia as perguntas e eu lia várias, e as fáceis eu respondia logo. As difíceis eu deixava pra responder depois, porque eu sabia que eu ia levar mais tempo pra fazer. Quando a gente tem que tomar uma decisão emocional, é a mesma coisa. Tu vai fazer primeiro o que é mais fácil e depois o que é mais difícil. Então, o que é mais fácil em relação à mágoa? O mais fácil é eu não falar mais e não tomar nenhuma decisão baseada na minha mágoa. Então, por exemplo, vamos supor que no Dia dos Namorados, como aconteceu em um comentário aqui que eu recebi, no Dia dos Namorados, o meu marido saiu com os amigos dele e nem deu bola pra mim, eu fiquei triste, porque o Dia dos Namorados é importante pra mim. Cada vez que ele sair com os amigos dele, eu vou me lembrar que ele me deixou no Dia dos Namorados e eu vou brigar com ele. O primeiro passo pra superar isso é não brigar com ele.
Aguenta esse sentimento um pouquinho, guarda ele pra ti e coloca ele pra fora de outra forma. Para algumas pacientes minha, eu falo, escrevam o que você está sentindo, só escreve. Escreve no papel, se quiser amassa, toca fogo, rasga ou guarda, faz o que tu quiser. Mas bota pra fora de uma forma saudável, escreva ou desenhe. Ah, eu tenho vontade de dar um soco no meu marido. Desenhe um bonequinho dando um soco no outro, sei lá. Bota pra fora. Às vezes a gente tem vontade de bater na pessoa, porque a gente fica com tanta raiva, porque que a gente tem vontade mesmo de bater na outra pessoa. Só que a gente não vai bater, né? Então, faz jiu-jitsu, faz karatê, muay thai, bate em alguém, entendeu? Bate de um jeito civilizado, digamos assim. Então, encontra um jeito de lidar com essa emoção que tu tá sentindo. Bota lá pra fora com uma corrida, com a musculação. O sentimento, ele é como uma energia que fica pulsando em ti, ele precisa sair. Se tu não botar pra fora, tu vai adoecer, tu vai ficar com gastrite, com problema cardíaco. Isso é comprovado cientificamente. Dor de cabeça, queda de cabelo, doença de pele. Tudo isso é resultado de mágoas que a gente não bota pra fora, de emoções que a gente tenta guardar. Imagine que a tua mente é como uma panelinha de pressão. Ela vai criando intensidade e ela vai lá fervendo, borbulhando, começa a tremer, sair fumaça. Se tu não botar pra fora, tu vai estourar. Outra coisa, o segundo ponto, se apegar a alguns mantras. O que são mantras? Mantra são frases, conceitos, ideias que têm sentido para mim. A gente vai se apegar a pequenas frases, pequenas ideias que vai estar na nossa mente. O terceiro ponto é o ato de amor próprio. Gente, não existe perdão sem amor próprio, tá? Não existe. O perdão não tem a ver com o quanto eu amo a outra pessoa. O perdão tem a ver com o quanto eu me amo, porque eu não tô perdoando pelo outro, eu estou perdoando por mim. Eu tô perdoando porque eu não quero perder a paz. Eu tô perdoando porque eu quero dormir à noite e sonhar com coisas boas, não sonhar com o mal que outra pessoa me fez. Como é que eu vou começar a exercitar esse amor próprio no meu dia a dia? Se alimentando bem, fazendo atividade física, olhando para o próprio bem-estar, se preocupando consigo próprio. Tem gente que se importa mais com os outros do que com eles mesmos. E isso é muito comum. Então, para te conseguir lidar com uma mágoa, é muito importante que tu se importe mais contigo do que com o outro. Por exemplo, no casamento é bem comum. Às vezes a mulher vai lá, a mulher que cozinha, em alguns casos, e ela sempre faz o almoço que o marido quer comer. Ela nunca faz o almoço que ela quer comer. Às vezes o ato de amor próprio é: eu vou fazer o almoço que eu quero comer hoje. O meu desejo é importante. E eu vou fazer isso porque eu quero. E é porque eu me amo, é porque eu mereço. E tá tudo bem, né? Então às vezes é isso. Às vezes são coisas assim que eu tenho que pensar em mim. Eu preciso pensar em mim primeiro. O quarto passo para perdoar uma mágoa é entender por que a outra pessoa te magoou. Tipo, o que tava passando na cabeça daquela pessoa naquele momento? E pra isso é importante sentar e conversar. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa quis afetar a gente. Às vezes a gente entende errado uma coisa que a pessoa falou e a gente tá magoada por causa de uma coisa que outra pessoa nem sabe o que é. Então a gente precisa sentar e perguntar: por que tu me falou isso? O que aconteceu pra tu me tratar dessa forma? Por que tu fez tal coisa? Eu preciso entender. É relacionamento. Relacionamento não é uma monografia onde só eu. Não, relacionamento, se eu tô magoada, ok, eu tenho que lidar com isso, eu tenho as minhas fraquezas, tenho a minha autoestima, mas também tem o outro. Então, eu preciso conversar com esse outro e entender. E às vezes a pessoa te magoou porque ela quis te magoar. E tem gente que quando entende isso acaba desabando mais ainda. Só que a gente também precisa entender que tem pessoas que aprenderam a viver assim. Tem pessoas que desde criança foram punidas a vida inteira. Tem pessoas que pensam que elas só vão ser amadas
se elas fizerem as coisas certas, se elas fizerem as coisas boas. Então, cada vez que tu erra, ela vai te punir, porque cada vez que ela errava, ela era punida. E errar na visão dela. Às vezes, errar é sair com um amigo e chegar meia hora mais tarde. E para essa pessoa isso é um erro, isso é importante, isso tem que ser punido. Mas porque ela aprendeu assim. Quando ela era adolescente, ela saía com os amigos, se ela se atrasasse, apanhava da mãe. Entende? Então, a gente tem que tentar entender o que tá fazendo isso. Por que outra pessoa tá agindo dessa forma comigo? De onde vem essa dor dela? Na medida do possível, né? E o quinto e último passo para superar uma mágoa é planejar como que eu vou agir se isso acontecer de novo. Por quê? Não adianta eu perdoar, tipo, pensar, tudo bem, vou superar, e daí acontece de novo e eu, fico magoada. E daí cada vez que acontecer eu vou ficar magoada. Isso não tem cabimento, né, gente? Então, assim, se eu conseguir entender, se eu conseguir lidar com isso, eu preciso planejar o que eu vou fazer quando acontecer de novo. Se o cara lá falou mal do meu nariz e eu tenho problema com o meu nariz, eu preciso lidar com o meu nariz. Mas eu também preciso saber como que eu vou responder a esse cara, o que eu vou dizer, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer, se eu vou me retirar ou se eu vou xingar. Eu preciso saber qual vai ser a minha próxima reação. Não adianta eu ficar magoada esperando que caia um milagre do céu me dizendo como agir ou que outra pessoa simplesmente se toque. Eu preciso estar pronta, preparada para lidar com aquilo que me afeta. Então façam isso. Se o teu marido te magoa sempre que ele fala alguma coisa, sempre no meio de uma briga ou sempre que ele vira as costas para ti, tu precisa planejar a forma como tu vai lidar com isso. Eu sempre digo assim, a gente tem que ter o barco e a âncora. A gente tem que estar preparado, munido, protegido para não se afogar, mas a gente não pode deixar o mar levar a gente para onde a gente quer. Então não é porque eu sei lidar, que eu sei superar um xingamento, que eu vou aceitar ser xingada todo dia.